Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje, bate-papo do canal Lerus Tech. Estou aqui gravando do meu cenário novo. Comenta aí o que vocês estão achando, o que vocês estão achando da qualidade, o que vocês estão achando desse novo cenário. Eu estou amando. Super confortável, super gostoso. Eu estou sem microfone ainda, tá, galera? Vou ter que arrumar um microfone lapela, ou um microfone melhor. Apesar que eu consegui arrumar o cabo do meu, mas ele não chega aqui. Então eu estou gravando para vocês aqui. Tendo que falar até um pouquinho mais alto, coisa que eu não gosto, mas tem que para ficar bom o áudio. E hoje até que tá quietinho aqui o ambiente ali fora, eu tô aproveitando o tempo para gravar. Tomando meu cafezinho aqui, né, matinal. Pessoal, a gente vai bater um papo aí sobre o que está no título do vídeo, que é a questão do fim do desenvolvimento do Windows 10, tá? A Microsoft, ela anunciou oficialmente o fim do Windows 10. Isso impacta todos nós, inclusive eu aqui, porque eu estou utilizando o Windows 11 no meu equipamento compatível. Mas o computador da minha esposa não é compatível com o Windows 11 e ele está com o Windows 10. Entendeu? Então a gente vai falar aqui, vou tentar ser o mais sucinto possível, para a gente poder falar aqui e eu expressar minha opinião sobre essa questão. O que eu acho e tal. Bom, pessoal, o que acontece? Em 2015, depois do famigerado fracasso do lançamento, do desenvolvimento do Windows 8X, e quando eu falo Windows 8X, eu estou englobando o Windows 8 e o Windows 8.1, que é um sistema operacional muito acertado em termos de consumo, em termos de velocidade, de funcionalidade, mas que infelizmente trouxe aquele menu iniciar moderno, o Metro, que não caiu nas graças do povo. E o povo se via tendo que usar programa de terceiro para voltar com o menu iniciar clássico. A Microsoft não deixou essa opção, principalmente no Windows 8, que não tem nem botão iniciar, então as pessoas ficaram completamente perdidas. Isso fez com que esse Windows caísse no desgosto, né, em desgraça, como diz o outro. Enfim, aí em 2015 a Microsoft lançou um novo sistema e um novo ciclo de desenvolvimento. Ela lançou o Windows 10, que seria então somente um Windows e mais nada, porque a Microsoft ela afirmou, tá, publicamente que não existiria mais um novo Windows, que o Windows 10 seria igual ao Linux. Ele seria desenvolvido a cada período de tempo, eles lançariam uma nova versão do Windows, daquele Windows, e não teríamos um novo Windows. Vocês estão entendendo? Nós não teríamos um novo Windows, como acontecia no passado. Você tinha o Windows 7, foi para o Windows 8, é um novo Windows. Totalmente diferente em relação ao Windows 10 em muitas coisas, muitos aspectos visuais. Principalmente o menu iniciar. Então você tinha um novo Windows. Aquilo não era uma versão do Windows 7, aquilo era um novo Windows. Agora não. O que a Microsoft disse que ia fazer? A partir de 2015, seria só o Windows, digamos assim. O Windows 10, que seria só o Windows. E assim ela veio fazendo até 2021. Ela foi organizando o ciclo dela de modo que, no ano, ela estava lançando duas grandes atualizações de versão do Windows 10. Por exemplo, em 2020 você tem a 20H1 e a 20H2. A 20H1 lançada no primeiro semestre e a 20H2 no segundo semestre. E ela vinha fazendo esse ciclo já desde então. Então tudo nos levava a crer, né, que realmente não existiria mais um novo Windows. Até que fomos surpreendidos em maio de 2021. Tá? Maio de 2021. No final do ano de 2020, pessoal, veja bem, no segundo semestre de 2020, a Microsoft ela criou um projeto chamado Projeto Sun Valley, que foi incorporado à versão de teste do Windows 10, a versão Insider do Windows 10. Tudo nos levava a crer que essas melhorias que estavam sendo implementadas no Sun Valley seriam disponibilizadas para o usuário final numa futura atualização do Windows 10, de versão do Windows 10. Nesse meio tempo, pessoal, vazou um novo Windows que a Microsoft estava desenvolvendo, já começando a quebrar um pouco
essa afirmação da Microsoft que não teria um novo Windows, que foi o tal do Windows 10X, que a Microsoft diz estar desenvolvendo ele, naquela época, ele foi descontinuado, tá? Ele não existe, o projeto não existe mais. Ele durou pouco tempo. Mas vazou uma ISO desse Windows 10X com modificações visuais que lembram o Windows 11, que a Microsoft dizia estar desenvolvendo para dispositivos portáteis, dispositivos móveis, tablets, aqueles tablets com duas telas, né? Aqueles, tipo os Fold da vida, que você abre, ele tem duas telas, você abre ela, vira um grande tablet, você fecha ela, fica uma tela só, né? Então, aqueles Ultrabooks 2 em 1, que tanto notebook quanto tablet, então ela estava desenvolvendo esse sistema para esse tipo de dispositivo, dizia ela. Esse Windows vazou e as pessoas começaram a ficar empolvorosas com relação a esse Windows, porque ele trazia um conceito visual totalmente diferente do que vinha sendo apresentado no Windows 10, onde a Microsoft, no Windows 10, o que a Microsoft fez, pessoal? No Windows 10, ela uniu o melhor de todos os Windows. Sério, pessoal. Ela uniu o melhor de todos os Windows. Ela trouxe a usabilidade, ela trouxe a possibilidade no Windows 10 de você ter um Windows clássico, ao estilo 9X, né? 95, 98, ME 2000, XP Vista 7. Então ela trouxe para você a possibilidade de você ter um Windows clássico, um visual clássico e um visual moderno, tudo junto, que é o visual do Windows 8. Como? Ela lapidou o menu iniciar tradicional de forma que ele ficasse moderno. Era o que ela deveria ter feito no Windows 8. Se a Microsoft tivesse lapidado esse menu iniciar no Windows 8, com certeza o Windows 8 teria sido um tremendo de um sucesso. Teria vendido que nem água. Por quê? Porque uniria o melhor dos dois mundos. Um sistema operacional rápido, né? Coisa que o Windows 10 não é se você não tiver um cenário adequado. Mas o Windows 8 ele já se adequa bem a computadores mais fracos. Então você tendo um menu inicial lapidado igual no Windows 10 e no Windows 8, salvação da lavoura para ele. Mas a Microsoft veio nos apresentar isso num novo Windows, que segundo disse ela, seria o último Windows lançado, é o Windows 10. Ela trouxe o melhor dos dois mundos. E sim, pessoal, se você, veja bem, se você desabilitar os efeitos de transparência, utilizar uma cor chapada, sólida, igual é no modo clássico do Windows, ou no Windows 95, 98, ME 2000, enfim. Se você usar uma cor sólida, tal qual era lá naqueles Windows, né? E você desabilitar a transparência, como eu falei, e tirar todos os blocos, né, chamado de tile, do menu inicial do Windows 10, desafixando tudo, você tem um menu inicial clássico, modernizado. Você tem basicamente um visual clássico modernizado, que é muito bonito e fica muito rápido, se você tem um SSD e 4 GB de RAM. O Windows 10 fica absurdamente rápido. Então a Microsoft conseguiu unir o melhor dos dois mundos nesse sistema. O melhor de todos os mundos nesse sistema. Ela conseguiu fazer essa união, fazer esse casamento perfeito. E criou o melhor Windows já criado nos últimos tempos. O Windows 10 hoje, pessoal, é o melhor Windows já criado nos últimos tempos. Porque ele funciona, claro, no hardware adequado. Pode ser um computador mais antigo, igual o meu Toshiba Satellite Turbo 64X2 2007, com 4 GB de RAM e SSD, e um hardwarezinho gráfico configurável nele, roda de boa. De boa. Funciona rápido, tranquilo. Você consegue ter funcionalidades básicas, né? Então ela uniu. Aí o que acontece, pessoal? Ela criou esse projeto Sun Valley no final de 2020, onde ela trouxe novos ícones para a versão beta, a versão Insider do Windows 10. Aí vaza esse Windows 10X com essa nova proposta visual, que deixou o povo tudo doido, né? Porque quem gosta de emperequetar o Windows ficou doido com essa configuração e virou um modismo
esse negócio de centralizar ícones na barra de tarefas, de você ter o menu iniciar numa área completamente diferenciada, né? Então, acabou ficando um modismo e as pessoas ficaram doidas com relação a esse novo visual que surgiu nesse Windows 10X. Desculpem barulhos externos, tá, pessoal? Eu tô sem microfone, meu celular pega tudo. Passarinho cantando, coisa batendo, vizinho mexendo, tudo. Tá? Então, pessoal, o que acontece? A Microsoft, o povo ficou doido. Aí, a Microsoft deixou a entender que esse projeto Sun Valley seria uma evolução do Windows 10 para 2021. Muitos sites de tecnologia já estavam dizendo que, olha, vai vir um Windows totalmente reformulado visualmente para 2021. Então esperava-se que a versão 21H1 do Windows 10 viesse com melhorias visuais, com aprimoramentos visuais, com novos ícones, com uma série de questões visuais que não veio. Isso frustrou meio mundo. Porque a Microsoft dava a entender que ela tinha dito lá em 2015 que não teria mais um novo Windows. Ela só estaria trazendo atualizações periódicas do Windows atual, de tempo em tempo, com melhorias, com aprimoramentos, etc. Aí ela apresenta melhorias na versão de teste do Windows 10, que na próxima grande atualização do Windows, em 2021, não vem. A 21H1 não vem. Nem os ícones, vejam, nem os ícones da versão Insider foram implementados na versão final, na grande atualização, primeira grande atualização de 2021. Aí todo mundo ficou doido, né, com a Microsoft. Pô, Microsoft, como é que é esse negócio? Aí, de repente, sai a notícia, vejam só como tudo começa. Sai a notícia de que vazou uma versão, um novo Windows, que não era nem aquele famigerado Windows 10X. Vazou um novo Windows. Que talvez, por isso, era a especulação que se fazia na época, talvez por isso a Microsoft não tenha implementado as melhorias visuais presentes na versão Insider do Windows 10. Aí vaza esse tal de novo Windows com nome, com codinome, na época era codinome, não era nome oficial, de Windows 11. Aí o povo ficou doido, porque trouxe aquelas questões visuais do Windows 10X e trouxe novos ícones, trouxe um monte de coisa bugada, mas trouxe coisas. O povo ficou doido, aí vazou, o povo começou a usar. Você perguntava para Cortana, que é o chat GPT do Windows 10, o do Windows, né? Que agora está na moda esse chat GPT, né? Esse chatbot inteligente, que já existe já há bastante tempo. No Windows já tem, é a Cortana. A Cortana é o chat GPT do Windows, tá? Muita gente não se toca disso, mas é um sistema pré-programado para interagir com você. Então você perguntava para a própria Cortana do Windows 10 e ela dizia que não tinha novo Windows, que não procedia um novo Windows, o tal do Windows 11. Então confundiu a cabeça de meio mundo de pessoas. Meio mundo de pessoas. Tá? E o que acabou acontecendo, pessoal? Todo mundo começou a ficar doido. Porque a Microsoft vai sair nova versão do Windows 10 com essas melhorias. Esse projeto Sun Valley vai ser mesmo uma nova versão do Windows 10 ou não? A Microsoft estava dando a entender que seria sim o projeto Sun Valley, uma nova versão do Windows 10 melhorada, com melhorias visuais, que seria implementado então no final de 2021. Era isso que a gente pensava que iria acontecer. Era isso que estava dando a entender. E quando chega em 24 de junho, acho que foi 24 de junho de 2021, a Microsoft nos surpreende com um novo Windows, quebrando totalmente tudo aquilo que ela tinha dito lá em 2015. Que não teríamos um novo Windows e que esse seria o último Windows feito pela Microsoft, que ela só manteria trazendo novas versões. Ela simplesmente derrubou
derrubou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa. E o projeto Sun Valley, que a gente esperava que fosse uma nova versão do Windows 10 melhorada, jamais existiu. Se tornou o famigerado Windows 11. Só que além de lançar um novo Windows, a Microsoft ela já chegou causando. Não só pelo fato de fazer uma coisa que ela disse que não faria mais, e pegou todo mundo de surpresa, como também trazendo nesse Windows exigências absurdas que o tornou um sistema operacional acessível a poucos, a muito poucos, porque ele trouxe exigências de equipamentos que não é uma realidade da maioria. A maioria ainda estava utilizando equipamentos muito bons, né, de gerações que não eram compatíveis e não são até hoje compatíveis com esse Windows 11. Aí entra uma questão aqui, né? A Microsoft mais uma vez nos surpreendendo. Lançou o status do Windows 11, que é esse monte de exigência. Beleza. Rapidamente, os espertalhões descobriram formas de burlar essas exigências para esse Windows ser instalado em qualquer equipamento. Obviamente que como esse Windows foi pensado para um tipo específico, para gerações específicas de equipamento, ele traz coisas para esse cenário. E quando você burla isso, você tem problemas em segurança. Você não pode dar garantia de nada. Você está fazendo uma gambiarra para utilizar uma coisa num local que ele não foi projetado. Aí virou uma bagunça. Um monte de produtor de conteúdo ganhando visualização, ganhando like, ganhando fama, ensinando os afoitos, os pobres coitados, que não tem equipamento compatível com nesse novo Windows, como rodar esse novo Windows. Eu estou rodando ele, eu estou fazendo errado, eu estou rodando ele num notebook velho de 2007 para testar uma versão que eu peguei, mas é para teste. Aquele equipamento não é equipamento de uso diário, não é equipamento de uso cotidiano, fica mais parado do que tudo, é para teste. Eu estou direto testando o sistema operacional lá. Direto eu estou testando o sistema operacional lá. Então, o propósito daquele equipamento é para isso. Eu só fui ver como é que... Não presta, não vale a pena. Eu não tirei aquele Windows daquele notebook ainda, porque eu não mexi naquele notebook ainda. Não é prioridade para mim gastar tempo com aquilo agora. Eu tenho outras prioridades. Mas eu vou tirar. Eu vou tirar aquele Windows de lá. Eu vou testar outro sistema. Eu vou fazer outra coisa naquele notebook. Tá? E vocês vão ver aqui no canal. Mas tá lá parado, então eu não mexi. Por isso que ainda tá lá, porque eu não mexi. Porque a hora que eu for pegar para mexer, eu vou tirar. Porque não compensa, não vale a pena, não tá bom. Dá problema. Não funciona direito. Apresenta muita instabilidade. Para que eu vou deixar um sistema operacional só para bater no peito e falar eu estou rodando o Windows 11 num computador de 2007? Não tem vantagem nenhuma nisso. Porque na hora que eu precisar do notebook, eu vou ligar ele não vai subir. Porque isso acontece às vezes. Eu ligo ele não inicializa o sistema. Acontece. Eu não sei qual o motivo. Porque aí eu desligo ele forçadamente, ligo de novo, ele carrega o sistema. Ele trava, dá tela azul do nada. Então, essas coisas não vale a pena. Então, pessoal, o que é que eu quero chegar no ponto final agora para a gente poder encerrar o vídeo aqui, que eu quero deixar para discussão. Então, vamos lá. A Microsoft me pega nesse ano de 2023 e anuncia oficialmente o fim do Windows 10. E agora? O que vai ser de nós? O que vai ser do meu Athlon X4, que a minha esposa usa, que é um computador excelente. Apesar de ser um computador de 2013. O que vai ser desse computador? Vou para um Linux. Seria o mais sensato. Por quê? Não vai ter o Windows que rode nele. Tem como botar o Windows 11 lá e eu rodo no meu e funciona perfeitamente. Não. Esse Windows não foi projetado para isso.
E aí é que entra a questão. A Microsoft vai aposentar, vai descontinuar um sistema que funciona para meio mundo. Melhor, vamos reformular. A Microsoft vai descontinuar um sistema que funciona para o mundo inteiro, em detrimento de um sistema que funciona para meio mundo, para metade. E aí, como é que vai ser? A Microsoft vai lançar uma nova versão do Windows 11 sem requisito nenhum? Porque no atual momento que nós estamos vivendo, numa eminência de uma terceira, terceira não, tá tudo errado isso aí, de um primeiro grande conflito desse século. Porque no século XX, nós tivemos duas grandes guerras no começo do século. E nós caminhamos para um primeiro grande conflito, uma primeira grande guerra nesse século, 22, século 21. No século 20 nós tivemos dois, no século 21 agora nós caminhamos para ter o primeiro grande conflito global. Nós vivemos períodos de instabilidade. O Brasil passa por uma situação delicadíssima. Economia dilacerada, desgoverno, problemas. Aí você vai falar em trocar de computador. Você vai falar de pegar o seu Core i7 aí de terceira geração, que está te atendendo muito bem, e vai ter que ir para um Core i7 ou para um outro processador Intel, que não tem nada custo-benefício hoje. Você vai ter que ir para um de, no mínimo, oitava geração. Porque abaixo disso não funciona. Para você poder continuar tendo um Windows no seu computador. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai fazer com isso? Se a gente não sabe o dia de amanhã. Se a Microsoft disse que não iria, tá, ter novo Windows e ela me pega em 2021 e me lança um novo Windows. Indo totalmente contrário àquilo que ela disse lá em 2015. Se a gente não sabe o dia de amanhã, o que a gente pode esperar? Fica aí a pergunta. Será que a Microsoft vai trazer uma nova versão do Windows 11 sem requisito nenhum, que possa rodar em qualquer lugar e fazer com que as pessoas atualizem para o Windows 11? Será que a Microsoft vai lançar o tal do Windows 12 sem requisito nenhum para rodar em qualquer lugar? O que a Microsoft vai fazer? Será que ela vai voltar com a tal versão Starter do Windows para rodar em equipamentos mais simples? O que ela vai fazer? A gente não sabe. O que a gente sabe é que a Microsoft soltou uma nota oficial dizendo que o Windows 10 está sendo descontinuado e não vai mais comercializar o Windows 10. Só vai desenvolver atualizações de segurança até 2025 e acabou o Windows. Acabou, não tem mais o Windows 10. Né? A gente sabe que não é bem assim não, mas se você quiser se manter atualizado, como é que você vai fazer? Como é que vai ser? Como é que vai ser você que usa um Core i5 de segunda geração? Essas máquinas aí, ó, essas maravilhosas máquinas gamer, né? Essas máquinas maravilhindas, né, como diz o outro, que são vendidas aí em sites como Americanas, né, ou como Magaluz da vida, online, como máquinas parrudérrimas para rodar, que vem com placa de vídeo falsificada e hardware desatualizadíssimo. De gerações desatualizadíssimas. Gerações, às vezes, muito ruins, que não venderam tanto, então você tinha muita opção no mercado, eles compram isso barato e montam essas máquinas, faz essas máquinas emperequetadas, cheias de LED RGB, cheio daquilo, que no fim das contas você não consegue rodar minimamente, você não consegue rodar um jogo direito da atualidade. Porque dá pau. Porque a placa de vídeo é falsa, porque as memórias são ruins, porque o hardware é fraco, porque o processador, apesar de ser um Core i5, é de geração fraca, porque a placa-mãe é sem marca, mas é vendido como se fosse um puta custo-benefício. Como é que vai ser? Como é que você vai fazer para rodar o Windows? Comentem aí o que vocês acham.
Eu não sei, pessoal. Eu prevejo que isso é um fracasso que a Microsoft está fazendo. E eu digo para vocês, com toda sinceridade, o usuário comum, tá? Aqui no canal tem alguns vídeos. Tem o canal do meu amigo Mark lá, Oferta Tutoriais. Vai lá no canal dele também, que ele apresenta muitas opções. Eu digo para vocês, o usuário comum que vai acessar a internet e utilizar pacote Office, né? Fazer um uso comum, existem distribuições Linux muito boas que conseguem substituir perfeitamente o Windows com a interface idêntica do Windows. Idêntica do Windows. Com a mesma usabilidade. A pessoa não vai sentir diferença nenhuma de estar usando o Windows e estar utilizando um Linux. Um Linux desse. E aí? Vamos ter que partir para isso? O problema de você migrar para ti, de algumas pessoas estarem migrando totalmente para o Linux, são aplicações que a gente utiliza no Windows, que no Linux não funciona nem por meio do Play on Linux ou do Wine. Você não consegue ter funcionalidade. Como, por exemplo, eu vou citar um exemplo meu, tá? Vou citar eu como exemplo. Eu poderia tranquilamente ir para um Linux, o Kumuda. Eu amei o Kumuda. Tem um visual maravilhoso, o Linux Kumuda. Tem vídeo dele aí no canal. Por que eu não vou para ele? Porque o Camtasia Studio 2022, ao qual eu adquiri, não funciona nele. Não instala, não funciona. Ele não funciona naquele sistema que eles chamam de, uns falam que é gambiarra, né, do Wine. Nem com Play on Linux, ele não funciona. E eu uso o Camtasia, eu adquiri o Camtasia 2022 e eu uso que eu gosto dos recursos que ele tem. O Sony Vegas 17, 18 não funciona, nem versão portátil. São os que eu uso, né? O Sony Vegas e o Camtasia. Eles não funcionam no Linux. Então, eu sou meio que obrigado a estar utilizando o Windows. Porque não fosse isso, os visualizadores de Second Life, eles rodam tranquilamente no Linux. Todos os 3 visualizadores que eu utilizo, o Firestorm Viewer, o Genesis Viewer e o Alchemy, todos esses 3 que eu estou utilizando, eles têm versão para Linux e funcionam perfeitamente em Linux baseado em Ubuntu, por exemplo, que é o caso do Kumuda. Eu consigo rodar com eficiência, sem problema nenhum, zero de incompatibilidade. Mas outras coisas não rodam. Eu, por exemplo, eu não tenho o Asphalt 9 Legends para Linux ainda. Não há essa portabilidade. Eu tenho para Android, mas não tenho para Linux. Eu não tenho algumas outras aplicações que eu utilizo que funcionam muito bem no Linux. Alguns jogos mais antigos até roda por meio do Wine ou por meio do DOSBox. Mas eu não tenho outras aplicações que eu utilizo compatíveis, funcionais, né? Digamos assim, compatíveis não, funcionais no Linux. Existem substitutos, existem. Mas não é a mesma coisa. Então, eu estou utilizando o Windows. A minha máquina, número 1, que é essa que eu estou apontando o dedinho aqui que vocês não estão vendo, ela é compatível com o Windows 11. A máquina número 2, que está ali atrás dessa parede, que é a da minha esposa, não é compatível com o Windows 11. E aí? Como é que vai ser? Quando o Windows 10 deixar de funcionar definitivamente? Eu vou ter que comprar um outro computador compatível com o Windows 11? Se eu quiser continuar utilizando o Windows, na sua plenitude, recebendo atualizações, etc. Fica aí a pergunta. Um vídeo de 30 minutos, sem edição. Fica como se fosse uma live. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse meu novo cenário, né, que eu estou gravando aqui para vocês. Eu estou usando um banquinho aqui, porque o meu tripé não é aquele tripé de chão. Eu vou providenciar um tripé de chão, para poder regular melhor aqui a altura da câmera. Mas por enquanto fica esse aí mesmo.
Mas ficou muito bom. Eu adorei aqui o cenário. Eu fiquei meio cortadinho aqui, mas tá valendo. Providenciar o microfone de lapela, tá? Para plugar no celular, Bluetooth, para não ficar pegando tanto barulho externo, como a gente pegou, vocês puderam ouvir nesse vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Curta, comenta, compartilha essa live de hoje, né? Esse bate-papo de hoje vai chegando ao fim. E espero que vocês tenham... Eu quero comentário de vocês, quero a opinião de vocês sobre o que vocês acham a respeito disso aí. Né? Nessa decisão da Microsoft de encerrar o Windows 10. Tendo um novo sistema operacional com exigências absurdas para rodar. Que não foi projetado para rodar em hardware que não atendam às exigências que ele pede. Que para mim, no meu entendimento, são absurdas. Não fede nem cheira, como diz o outro. Então, não faz diferença. Eu rodando aqui TPM 2.0 ativado e Security Boot, eu não vi diferença nenhuma de quando eu não estava rodando. Tem nada demais aqui. Para mim não impactou positivamente em nada. Impactou negativamente, porque o Security Boot, por exemplo, todo pendrive que eu fizer, eu tenho que gravar em EFI. Se eu não gravar em EFI, né, o EFI, eu não consigo dar boot direito. Né? Enfim, comentem o que vocês acham. Valeu, falou e fui.